Boa noite, pessoal. Após um rápido intervalo, nós estamos retornando aos nossos encontros semanais, sempre trazendo assuntos referentes ao Poder Judiciário e aos seus direitos, seja no âmbito do direito previdenciário, da área civil ou mesmo da área trabalhista, que são as áreas de atuação do nosso escritório, né? Hoje nós vamos falar sobre o lockdown, os seus efeitos e também sobre o funcionamento do Poder Judiciário nessa época de pandemia do coronavírus, do novo coronavírus, né? Antes de começar a falar, eu quero avisar que vocês podem e devem participar da nossa live através de mensagens no próprio Instagram ou no WhatsApp também, mandando questões, mandando perguntas, tirando suas dúvidas, ok? Outra coisa importante é que após finalizarmos a live, ela vai ficar disponível no nosso canal no YouTube e também no IGTV, no IGTV, na verdade, né? E aí vocês podem rever ou compartilhar, indicar para alguma pessoa que vocês acham que aproveitaria o nosso conteúdo. Eu sempre gosto de lembrar que nas nossas lives nós usamos uma linguagem de fácil compreensão, né, de forma que a nossa mensagem chegue a vocês de maneira muito clara e que não haja dúvidas na interpretação. Nós sempre tentamos evitar termos jurídicos, termos técnicos, para que vocês possam para que vocês possam entender o que está sendo dito aqui, né? Agora, qualquer outra informação mais detalhada que vocês desejem, eu sempre friso, nós estamos à disposição através do nosso WhatsApp e lá nós podemos tirar suas dúvidas também, tá ok? Essa primeira parte da nossa live, eu vou explicar como é que tem sido o funcionamento do Poder Judiciário ao longo dessa pandemia do coronavírus, né? Bom, o Poder Judiciário de Sergipe, ele vem apresentando um desempenho excepcional ao longo dessa pandemia. E merece, inclusive, o reconhecimento da nossa sociedade, gente. Apesar do receio dos advogados, das pessoas, de que com a pandemia, o trabalho remoto, né, os servidores estão trabalhando em home office desde o mês de março desse ano, que existia um receio muito grande de que a produtividade dos servidores, dos tribunais, iria cair bastante, mas, na verdade, o efeito foi justamente o contrário, né? Os processos tiveram um andamento sensivelmente mais rápido do que antes do início da pandemia. Muitos alvarás foram liberados, mesmo com os prazos processuais suspensos, foram emitidas muitas sentenças e decisões importantes nos processos da Justiça Federal, Estadual e da Justiça do Trabalho também. No âmbito da Justiça Federal, por exemplo, nós não temos aqui os números do desempenho da Seção Judiciária de Sergipe. Nós temos aqui os números fornecidos pelo CNJ da Justiça Federal como um todo, no Brasil inteiro. Olha, foram mais de 600 mil processos julgados entre o dia 16 de março de 2020 e 31 de maio de 2020. Foram emitidas mais de 1.400.000 decisões importantes, decisões de andamento processual nesse mesmo período. É um número realmente impressionante, um desempenho muito, muito fundamental, digamos assim, né? Já na Justiça Estadual de Sergipe, que já é reconhecida nacionalmente como uma justiça muito eficiente, foram julgados mais de 43 mil processos. Veja, num período de 16 de março até 31 de maio, um período relativamente curto, um estado pequeno como o nosso, 43 mil sentenças, mil processos julgados, também é um desempenho notável, né? Já na Justiça do Trabalho, o destaque ficou por conta da liberação de alvarás de pagamento. Foram realizadas muitas audiências telepresenciais e nessas audiências foram feitos muitos acordos, especialmente naqueles processos que já haviam algum depósito judicial, né? Dessa forma foi liberado o pagamento de diversos processos, né? E as pessoas que tanto precisam nesse momento de pandemia puderam contar com o pagamento dos seus processos, né? Dos seus acordos. Então a Justiça do Trabalho
teve a sensibilidade de caminhar nesse sentido e viabilizar o pagamento das pessoas. Ainda não houve o retorno do atendimento presencial nas varas, né? O contato com as varas feito pelos advogados tem sido através do correio eletrônico, de e-mails, né? A gente sempre que tem alguma demanda, nós encaminhamos e-mail para as varas e as varas têm respondido prontamente, tem feito um trabalho muito bom nesse sentido também de contato conosco. Assim, como não há ainda o retorno das atividades presenciais, não estão sendo realizadas perícias, não estão sendo realizadas audiências de instrução e os oficiais de justiça não estão entregando os mandados, só estão entregando os mandados que são classificados como urgentes, né? Então, os outros mandados comuns não estão sendo entregues pelos oficiais de justiça. Então, é bom destacar que esses processos que dependam desse tipo de ato processual, ou seja, perícia, audiência de instrução, que dependam de uma citação, de uma intimação, esses processos não estão tendo andamento normal, eles estão aguardando, tá? O balanço que nós podemos fazer do Poder Judiciário nesse período é muito positivo, porque a maior parte do tempo, até maio, os prazos processuais estavam todos suspensos, mas ainda assim os processos tiveram as suas movimentações, né? Então, nós temos que reconhecer que o trabalho do Poder Judiciário nessa época de pandemia foi feito com muita responsabilidade e merece o nosso reconhecimento, os nossos aplausos e o nosso agradecimento, gente. Bom, nessa segunda parte da nossa live, nós vamos falar sobre o lockdown, né? O termo em inglês lockdown, ele é utilizado para denominar a proibição da circulação de pessoas, né? E vem sendo utilizado em algumas regiões do nosso país como uma medida extrema no combate à pandemia do novo coronavírus. Ao pé da letra, lockdown significa confinamento, né? Na prática, ele vem sendo adotado pelos governos estaduais quando a ocupação dos leitos de UTI chega perto dos 100% ou atinge os 100%. Ou seja, quando não há mais vaga de UTI para novos pacientes que chegam à rede de saúde. Aí o governo decreta um lockdown, né? O objetivo da adoção do lockdown, com a proibição total da circulação de pessoas, é que haja uma diminuição do contágio entre a população. E aí, como consequência, também cai a necessidade de internação e a ocupação de novos leitos, né, na rede de saúde. Dessa forma, você começa a ter um controle maior, se evita que haja necessidade de novas pessoas e que se evita o colapso da saúde em si, né, a situação de saúde em si. Começo do mês de maio, agora, desse último mês de maio, o governo do Sergipe chegou a se preparar para a eventualidade da decretação de um lockdown. Isso aconteceu quando a ocupação dos leitos de UTI na nossa rede de saúde ultrapassou os 80%. Mas essa ideia acabou perdendo força. Embora não esteja totalmente descartada, nós acreditamos que não deve haver uma decretação de lockdown nos próximos dias. No Brasil, o lockdown foi decretado em 3 estados e em diversas cidades de outros 6 estados, né? Então ele foi utilizado efetivamente no Brasil. Mas, bom, quais são os efeitos práticos dessa proibição do confinamento, né, para os cidadãos? Bom, o confinamento tem como efeito a suspensão de todas as atividades que não sejam de natureza essencial para a sociedade. A proibição da circulação de pessoas sem autorização. Normalmente é permitido o deslocamento até farmácias, hospitais, supermercados, mas as pessoas que estiverem na rua, elas podem ser abordadas pela autoridade policial e sofrerem sanções como multa ou até mesmo detenção em caso de desobediência, tá? As ruas e estradas podem ser fechadas e também pode ser proibida a circulação entre cidades.
o serviço de transporte público tem a frota diminuída. E no âmbito do Poder Judiciário, os prazos processuais ficam suspensos também, né? Na verdade, gente, não há um limite para a vigência de um lockdown. Na província de Wuhan, por exemplo, onde surgiu, lá na China, né, onde surgiu a pandemia do coronavírus, o lockdown durou 76 dias. Você vê que é um longo período. Um dos grandes problemas do confinamento, né, justamente é o efeito brutal sobre a economia. Em um país como o Brasil, que vem atravessando uma crise sem precedentes, os efeitos de um lockdown podem ser uma catástrofe, podem acabar gerando uma catástrofe social, né? O desemprego, as pessoas desempregadas sem renda, pode surgir uma situação que impensável nos últimos anos, que as pessoas começarem a voltarem a passar fome no Brasil, né? As pessoas não vão ter dinheiro, vão ter recursos para comprar os remédios e aí vão padecer de outras doenças. Então, realmente, os efeitos econômicos do lockdown podem desencadear ao longo dos meses seguintes como eu disse aqui, uma catástrofe social, né? E muito sofrimento, né? Então, sem dúvida, o lockdown é a medida mais extrema a ser adotada no combate a essa pandemia do novo coronavírus. Um estudo da Universidade Federal do Sergipe aponta que quando o Estado atingir a marca de 12 mil infectados, haverá a ocupação de 100% dos leitos de UTI, né? Bom, atualmente o Estado detém 10 mil, a marca, né, o número de 10 mil infectados desde o início da pandemia. Claro que isso é uma previsão e, como tantas outras que não se concretizam, né, essa também pode não se concretizar, mas sem dúvida é um número importante que deve ser analisado com muita responsabilidade pelos responsáveis pela saúde do nosso Estado. Particularmente, eu torço muito para que não haja lockdown, que não seja necessária a decretação do lockdown e para que esses efeitos econômicos não venham surgir, esses efeitos catastróficos econômicos não venham surgir e atingir a população que já vem sofrendo tanto, né? Bom, essa primeira parte que eu gostaria de falar para você, da live, que é explicar o desempenho do Poder Judiciário e também o lockdown, eu encerro por aqui e aí eu vou responder agora os questionamentos que chegaram aqui para a gente através do WhatsApp e aí do próprio Instagram, ok? Olha, a pergunta enviada pelo WhatsApp aqui, o Sérgio de Nossa Senhora de Socorro, ele pergunta: quando tem lockdown, o meu processo de aposentadoria fica parado? Não, Sérgio, como eu disse aqui, os processos que dependem de audiência de instrução, que dependem de perícia, como aqueles de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, amparo social deficiente, esses processos que dependem também de uma audiência, de perícia de audiência, esses processos realmente não estão caminhando, né? Eles ficam no aguardo do retorno às atividades presenciais, né? Existe uma possibilidade de que se faça audiências por teleconferência, audiência de instrução por teleconferência. Porém, no momento, só estão sendo realizadas audiências de conciliação, né, por teleconferência, por videoconferência. Se o seu processo não necessitar de uma dessas situações, de audiência ou de perícia, o processo está andando normalmente, inclusive com a sentença, os recursos estão sendo julgados. O processo de aposentadoria, geralmente, ele tramita na Justiça Federal. E a Justiça Federal tem se mostrado extremamente eficiente, mesmo nessa época de pandemia. Então, Sérgio, pode ficar tranquilo. Desde que seu processo não dependa de uma audiência de instrução ou não dependa de uma perícia, ele vai ter um andamento até acelerado em relação ao momento anterior à pandemia. Tá ok? Vamos pegar aqui outra pergunta. É obrigatório aceitar a audiência por teleconferência nos processos? Não, não é obrigatório aceitar essa audiência por teleconferência, não.
principalmente se for audiência de instrução, que não estão acontecendo ainda, né? Já as audiências de conciliação, elas são mais simples, e o ideal é que elas acompanhem, que sejam realizadas, porque elas aceleram o andamento do processo. Às vezes, um acordo em audiência de videoconferência, ela põe fim ao processo, né? Encerra a lide e você ganha tempo, né? Então, nas audiências de conciliação, eu aconselho sempre a pessoa a realizar. Não é obrigatório, você pode rejeitar, né? Pode justificar e rejeitar, mas eu aconselho que no caso de audiência de conciliação que seja realizada. E já a audiência de instrução é um pouco mais complexo, né? E aí cada caso é um caso, cada situação é uma situação, tá? Outra pergunta: com o retorno dos prazos processuais, mas com as varas ainda fechadas, como ficam os processos que precisam de audiência? Foi como eu disse aqui, enquanto não houver uma nova orientação dos tribunais, as audiências que dependam os processos que dependam de audiência de instrução, eles ficam aguardando essas orientações dos tribunais, como vai ser feito, né? E aqueles processos que dependem de audiência de conciliação, essas estão sendo realizadas por teleconferência mesmo e tem dado muito certo, ok? Mais uma pergunta aqui, Antônia de Aracaju pergunta: no lockdown, se eu sair na rua, eu sou obrigado a dizer para onde eu vou? E como fica o meu direito de ir e vir? Boa pergunta, Antônio. Realmente, quando há o decreto de lockdown, você é obrigada a informar para onde você está indo, porque a circulação fica restrita, né? Você só pode ir para hospitais, farmácias, supermercados, e você tem que justificar. Caso você não vá para uma dessas, você não tenha uma justificativa como essa, aí pode ser aplicada multa sim contra você, né? Nós temos na Europa, aqui no Maranhão, no Pará, onde foi decretado o lockdown, a multa girava em torno de 500 a 800 reais, né? Já na Europa a multa era de 800 euros, na Espanha, na Espanha e na França, na Itália, né? Os países que tiveram lockdown por mais tempo. Agora, seu direito de ir e vir, como é que fica? Fica suspenso, né? Nesse aspecto, o que prevalece é o direito da coletividade sobre o interesse particular, né? Então, o interesse coletivo prevalece sobre o interesse particular. Então, nessa hora, o seu direito de ir e vir fica suspenso, enquanto houver a vigência do lockdown. E como eu já disse aqui, não existe um prazo para terminar o lockdown. O prazo pode ser, como em Wuhan, por exemplo, foi 76 dias, né? Houve cidades na Itália que foi até mais tempo do que isso. Então, é uma situação muito importante e que fique bem claro que o direito de ir e vir, ele fica suspenso enquanto houver a vigência desse lockdown, tá certo? Mais uma pergunta, Mariana: a justiça pode determinar ou vetar o lockdown? Sim, claro que sim. Sempre o Poder Judiciário, o decreto vem do governo municipal ou estadual, certo? Caso o governo estadual não deseje decretar, fique inerte, né? Mesmo vendo que a rede de saúde está em colapso, nada impede que o cidadão ingresse com ação, qualquer um cidadão ingresse com ação coletiva e peça que seja decretado o lockdown, né? Então, nesse caso, o Poder Judiciário ele vai se sobrepor ao interesse, à determinação do governo estadual, do governo municipal, né? Então, a decisão judicial, ela obrigatoriamente deve ser cumprida pelo governo estadual ou pelo governo municipal, como eu já disse aqui, tá? A justiça pode vetar também o lockdown? Sim, pode vetar, né? Então, por exemplo, uma situação em que um governador que haja ocupação de, 80% dos leitos, que ainda está longe dos 100% dos leitos, e o governador decrete lockdown, justamente para preservar os efeitos econômicos catastróficos de um lockdown, o Poder Judiciário pode dizer: opa, ainda não é a hora. Nesse momento, eu vou suspender o lockdown, né? Então, não pode haver lockdown enquanto não atingir X% da ocupação de leitos, 95% da ocupação de leitos.
depende da decisão do juiz que analisar este caso específico, tá bom? Mais uma pergunta, Jorge, vai ter lockdown em Sergipe? Essa é uma pergunta que não dá para a gente responder assim, com certeza, né? Se a curva de contaminação continuar num ascendente e os leitos de UTI chegarem perto do 100% de ocupação ou atingirem os 100% de ocupação, as chances de ser decretado um lockdown são muito grandes, né? Então nós temos que ser realistas nesse aspecto. É óbvio que o governador ele também é sensível aos efeitos econômicos do lockdown, então ele deve analisar também por esse caminho. Até acredito que não tenha sido decretado lockdown lá no começo de maio, quando havia uma pressão muito grande da rede médica, né, dos médicos, dos especialistas, né? Havia uma pressão muito grande sobre o governador para decretar o lockdown, e ele não decretou. Por quê? Porque ainda estava longe do 100%, né? Ainda não tinha atingido nem 90% de ocupação dos leitos de UTI. E de lá para cá também foram viabilizados novos leitos de UTI também, que aumentou a quantidade disponível, né? Então, na prática, eu acredito que o governador só deve mesmo decretar o lockdown quando houver uma ocupação perto do 100%, né, dos leitos de UTI, né? Bom, outra questão aqui, o Cristiano, eu preciso entrar com um processo contra o plano de saúde que não está querendo autorizar que a minha esposa faça radioterapia. Como fica? Vai ficar parado mesmo ela precisando tratar a doença? Olha, Cristiano, essa é uma pergunta muito boa também. O judiciário está funcionando. O poder judiciário está funcionando. Os advogados estão ingressando com as ações, distribuindo as ações normalmente, né? Nesse caso que envolve saúde, que envolve a radioterapia, a radioterapia é só utilizada em doenças graves, né? Então, desde que você apresente, que você mostre para o juiz que realmente ela precisa da radioterapia, né? E que o plano de saúde está demorando ou não está querendo autorizar, né? Então, você pode, o ajuizamento do processo deve conter o pedido de uma decisão liminar, de uma tutela antecipada. E aí essa tutela antecipada, ela tem sido analisada pelos juízes com rapidez, né? Então, o processo não fica parado, né? Sendo deferida essa liminar, essa tutela antecipada, o oficial de justiça ele vai citar a empresa, o plano de saúde, porque esse tipo de processo de mandado ele é classificado como urgente. E aí sim a pessoa o plano de saúde é obrigado a cumprir, tá? É importante dizer também que nessa época de pandemia, os planos de saúde têm dificultado um pouco os procedimentos de outras naturezas, justamente pelo receio dessas pessoas que têm uma doença mais fragilizada, têm uma doença pré-existente, né? É mais uma doença, a radioterapia geralmente está relacionada ao tratamento do câncer. Então a pessoa com câncer já tem a imunidade mais baixa, né? E aí o encaminhamento dessa pessoa ao hospital aumenta o risco de contaminação. E aí o nível a estatística de morte para quem tem doenças graves é muito maior do que aquelas pessoas que não têm nenhuma doença pré-existente. Então aí os planos de saúde ficam segurando um pouco, né? Mas na prática, quando o plano de saúde estiver demorando, nada impede que a pessoa ingresse com ação em juízo e peça a liminar, né, para que seja deferido por urgência o pedido e nesses casos assim, normalmente o judiciário tem decidido a favor do segurado, né, da pessoa que tem o conveniado ao plano de saúde, tá? Bom, uma última pergunta aqui então, para a gente encerrar. Marcelo pergunta pelo WhatsApp: como ficam os processos administrativos do INSS com as agências fechadas? Olha, excelente pergunta. Hoje existem pouco mais de 1 milhão de processos na fila para receber a resposta do pedido administrativo. Mas o que aconteceu? Como as agências estão fechadas, os servidores do INSS estão trabalhando também remoto, né? No home office. E esses processos distribuídos nos estados, eles são o processo que é feito num estado, ele é distribuído para o Brasil inteiro. Então aqueles estados onde tem menos volume, eles recebem o volume de estado que tem mais processos
mais requerimentos, né? Então, por exemplo, aqui em Sergipe, como o nosso contingente de servidores do INSS é pequeno, muitas vezes os processos são remetidos para Brasília, para Palmas ou Tocantins, né, para o Mato Grosso, para São Paulo, e aí os processos têm sido analisados por lá. Houve uma queda sensível nessa demora, nos prazos, né, que estavam demorando muito para analisar esse processo. Também houve uma queda sensível, porque eu acho que o INSS está focado, né, como não tem atendimento presencial, ele está focado na análise desses pedidos administrativos. E aí, o que estava esperando cerca de 1 ano, agora uma aposentadoria rural, por exemplo, está sendo analisada em cerca de 2 meses, 60 dias. Né? Já é uma grande coisa. Ainda assim, existe uma fila de mais de 1 milhão de pessoas esperando pela resposta do INSS. Tá? Vamos lá. Bom, eu vou encerrar então a nossa live agora. Eu acho que a gente já prestou todos os esclarecimentos, respondeu as suas dúvidas, né? Mas caso a gente não tenha conseguido, ou você tenha alguma pergunta, pode encaminhar para o nosso WhatsApp. Tá? Lá pelo WhatsApp a gente vai responder e dar atenção para o seu pleito. Tá ok? Eu quero agradecer você que nos acompanha nas nossas redes sociais, você que curte, compartilha o nosso conteúdo. Esse trabalho nosso é um trabalho de cunho unicamente educativo. Nós temos realizado esse trabalho e temos sempre feito com sentimento de dever cumprido. Eu quero agradecer a todos por ter nos acompanhado, né? Também quero encerrar agradecendo também e dizendo que na próxima semana nós teremos uma live com o nosso sócio Bruno Guimarães, que vai participar de mais um debate aqui nas nossas redes sociais, tá? E também explicar que o escritório Fábio Ribeiro Advogados vai continuar nesse trabalho, né, de levar informações para vocês nessa época de pandemia sobre os assuntos que mais importam, que mais refletem no dia a dia das pessoas, tá ok? Bom, um grande abraço para vocês e até lá!